Então, galerinha, continuando a bioquímica celular, hoje estaremos falando em lipídios. O que são os lipídios? Os lipídios são substâncias que pertencem à classe das orgânicas. São ésteres de ácidos graxos e álcool, sendo que esse álcool pode ser um glicerol, um colesterol, um álcool. São substâncias orgânicas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos apolares. Nós vamos encontrar uma diversidade de funções e tipos de lipídios em nossas células. Nós falaremos de algumas classes. A primeira classe que falaremos são os glicerídeos. O que é um glicerídeo? É um lipídio formado por um ácido graxo, um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico está ligado a uma molécula de glicerol. Se tivermos um glicerol, monoglicerídeo. Se tivermos 2, diglicerídeo. E se tivermos 3 moléculas de glicerol, teremos um triglicerídeo. Você já deve ter ouvido falar nessa molécula. O triglicerídeo é o que vai fazer parte da constituição, né? Ele é um constituinte da nossa gordura corporal. A gordura que basicamente está presente na nossa pele. Extremamente importante para a manutenção do calor no nosso organismo. Esses ácidos graxos podem ser de 2 tipos, né? O que é uma molécula de ácido graxo? É uma molécula de ácido carboxílico de longa cadeia de carbono. Essa cadeia carbônica ela pode ser uma cadeia saturada, onde só vai haver ligações moleculares simples entre os carbonos, ou pode ser uma cadeia carbônica insaturada, onde vai aparecer ligações duplas ou triplas nessas moléculas. Na formação, basicamente, de um glicerídeo, que consiste da ligação de um glicerol com um ácido graxo, para variar, acontecerá a saída de uma molécula de água. Como todas as moléculas, basicamente, macromoléculas dentro da gente são formadas, a gente sempre vai unir unidades, retirando molécula de água. Para quê? Para que depois que nós adicionarmos a água, fizermos uma hidrólise, consigamos separar essas moléculas. Então, um glicerídeo será formado pela ligação de um glicerol com um ácido graxo, retirando-se uma molécula de água. Nós temos basicamente 2 tipos de glicerídeos, os óleos e as gorduras. Os óleos, os ácidos graxos são insaturados, geralmente eles são líquidos à temperatura ambiente. Já as gorduras, os ácidos graxos são saturados, geralmente a consistência é sólida na temperatura ambiente. E quais são as funções dos glicerídeos? Reserva energética, vai servir para a manutenção da temperatura corporal, como a questão do tecido adiposo animal. Nós vamos encontrar a função de modelagem de órgãos, né? Modelagem de estruturas, como a questão da gordura corporal novamente. As ceras. As ceras já agora apresentam um álcool diferente do glicerol, mas a estrutura é a mesma, sempre um álcool unido a uma molécula de ácido graxo. As propriedades das ceras são sólidas à temperatura ambiente, são insolúveis em água e agora apresentam um ponto de fusão um pouco maior que os glicerídeos. Vamos dar 2 exemplos de ceras importantes para você ficar ligado. O cerúmen do ouvido. Para que serve a cera do ouvido? Ela vai proteger contra a entrada de agentes estranhos no ouvido, na orelha. Então, é um esquema de proteção do nosso organismo. A cera, ela não deve ser retirada em casa, cutucando o ouvido, botando chave de carro na orelha, botando tampa de caneta no ouvido, para tentar tirar essa cera. Por quê? Porque você pode causar uma lesão no conduto auditivo e isso complicar depois para o teu lado. Outra cera importante que nós vamos encontrar é a cutina. A cutina vai formar a chamada cutícula nas folhas, nos vegetais. E isso vai impedir a evaporação excessiva de água nessas plantas. Então, tem um papel de impermeabilização nos vegetais.
Os esteroides são moléculas derivadas do colesterol. São moléculas que vão apresentar funções diversas, né? Então, nós vamos citar o colesterol já sendo um derivado, né, dessas moléculas chamadas de esteroides. A testosterona, a progesterona, que são hormônios sexuais, são derivados do colesterol. Os hormônios, como cortisol e aldosterona, hormônios das suprarrenais, também são esteroides. Esses esteroides estão presentes também na membrana plasmática, eles vão fazer parte da estrutura da membrana plasmática. E lembrando de uma coisa, célula vegetal não tem colesterol na membrana plasmática. Quais são as funções que nós encontramos para o colesterol? O colesterol, que muita gente acha que é uma coisa ruim, ele é necessário para que nós tenhamos a produção da bile, a produção dos sais biliares. Nós temos um precursor da vitamina D. Nós temos um precursor de hormônios sexuais e de hormônios das suprarrenais, além de fazer parte da constituição da membrana plasmática. Então, onde vem o colesterol do nosso organismo? Nós temos capacidade de produção, a gente pode produzir através do nosso fígado, e nós temos uma absorção intestinal, que vem a partir da alimentação. Quais são os problemas associados a esse colesterol? O colesterol ele está associado a proteínas do nosso organismo, formando o que a gente chama de LDL, HDL, VLDL, que são moléculas transportadoras de colesterol. Em excesso, esse colesterol, no caso, o colesterol ruim, o LDL, ele pode se depositar na parede de vasos sanguíneos, causando o processo chamado de aterosclerose, que é um enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos. E isso faz com que os vasos possam entupir e também perder a sua elasticidade, fazendo com que o fluxo sanguíneo tenha que aumentar a sua força para passar. Então, causa o que a gente chama de hipertensão arterial. A aterosclerose, né, a formação dessas placas nos vasos sanguíneos, portanto, vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos. E a consequência disso, como foi falado, são doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, pode facilitar o aparecimento de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, né? Ou como são chamados hoje de AVEs, acidentes vasculares encefálicos. Então, o colesterol ele tem a sua função boa, mas se acontecer um acúmulo dele, pode ser algo não benéfico. O colesterol bom, né, o HDL, por que ele é chamado de bom? Porque o sistema de transporte dele retira ele dos vasos sanguíneos e traz ele para o fígado. E o fígado processa. É o colesterol bom, ele é utilizado, ele é utilizável pela célula. Agora, o colesterol ruim, ele tem um trajeto ao contrário. Ele sai do fígado e vai para os tecidos. Então, isso não é uma coisa muito legal para o nosso organismo. Os fosfolipídios, principais componentes das membranas celulares, eles vão ser formados, então, por uma região polar, que é a cabeça que a gente fala do lipídio, e por duas ramificações apolares, que são as cadeias carbônicas. Então, nós sempre falaremos que a cabeça é polar e a cauda é apolar. Então, são eles que vão fazer parte dessa constituição da membrana plasmática. Lembrando que a nossa membrana plasmática ela tem uma composição lipoproteica. E, finalmente, os carotenoides. Quem são os carotenoides? São também lipídios, são lipídios derivados e são as substâncias que vão dar alguma certa pigmentação para os vegetais. São pigmentos de cor vermelha, laranja, amarelada, que vão estar presentes nas células de todas as plantas. Eles vão ter o seu papel importante na captação de energia luminosa, no processo de fotossíntese. O beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado, avermelhado, que está presente na cenoura, ele vai ser um precursor de vitamina A,
que é o retinol, em nosso organismo. Nosso organismo, ele absorve o beta-caroteno e ele é transformado em vitamina A dentro da gente. Então, a gente tem essa absorção desse caroteno, desse carotenoide, que é para ser utilizado como precursor da vitamina A. É bem simples a questão dos lipídios. Você só precisa lembrar que eles apresentam funções diversas, que são ésteres, tá? E são substâncias de caráter apolar. Apresentam uma diversidade de funções. Tudo bem, gente? É isso aí por hoje. Grande abraço a todos e bons estudos.